Vocês estão me ouvindo bem? O barulho do ventilador está incomodando? Eu estou falando alto o suficiente? Vocês preferem que eu coloque o fone de ouvido para falar no microfone? Aqui tá tudo ok. Tá bom, então eu vou falar assim, porque esses microfones, esses fones de ouvido, a gente passa muito tempo com o fone e acaba incomodando. Pelo menos eu me sinto incomodada. Então, gente, vamos começar a nossa aulinha. Hoje, como vocês estão vendo no meu quadro, a aula é sobre EPIs e EPCs, né? Sobre barreiras de contenção em biossegurança. E essas barreiras estão relacionadas tanto à proteção individual quanto à proteção coletiva. Então, vamos começar entendendo um pouquinho sobre esse universo. Claro que quando a gente teve a nossa última aula, que foi sobre, enfim, aspectos gerais relacionados à biossegurança, a gente viu um pouquinho, só que agora a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe alguns aspectos, certo? Passou o slide aí para vocês, gente? Passou sim. Perfeito. Então, o que é que acontece, pessoal? Quando a gente fala de tipos de equipamentos de biossegurança, a gente lembra de um termo que é muito utilizado quando vocês forem ver nas literaturas, inclusive, para essa aula, eu indico que vocês leiam esse material aqui, não sei se dá para vocês verem. Barreiras de contenção, EPIs e EPCs, do livrinho amarelinho, Biossegurança na Assistência à Saúde. Olá, tudo bem? Biossegurança, Assistência à Saúde. Eu vou passar para vocês depois qual é o livro no final da aula. Ele faz um apanhado geral de toda essa aula de uma forma bem legal, bem didática. Então, sugiro que vocês leiam esse capítulo. Então, quando vocês forem ler, né, nas leituras, inclusive eu tenho ele digitalizado. Se vocês quiserem, eu passo para vocês. Vai ter meus dedos, porque eu não sei digitalizar, eu não tenho uma impressora, então eu digitalizei assim com os meus dedos, segurando o livro, né, tá aqui. Aí vocês ganham de brinde meus dedos. Mas, enfim. O termo contenção é um termo muito utilizado na área de segurança para explicar quais são os métodos que são utilizados para conter coisas, né, para conter agentes que possam ser deletérios ao nosso trabalho, que são inerentes ao nosso trabalho, que estão relacionados aos riscos ocupacionais. Então, quando a gente vê essas medidas de contenção sendo utilizadas, elas podem ter um âmbito mais individual, quanto um âmbito mais coletivo. E a gente vai ver isso com mais detalhes na próxima aula, quando a gente vai ver os tipos de laboratórios e os níveis de biossegurança. Então, essas contenções, elas servem para reduzir ou eliminar a exposição da equipe de trabalho, que não só esteja no laboratório, mas em qualquer ambiente de assistência à saúde, a agentes potencialmente perigosos, e não só biológicos, mas também químicos, e ergonômicos, e acidentais, e enfim, outros e físicos, né? Então, é muito importante que a gente tenha em mente que existem os elementos de contenção, que são os equipamentos, e que é a infraestrutura do laboratório, tudo isso faz parte dos elementos de contenção, mas que a gente também tem que levar em consideração que a contenção, ela não é conseguida apenas por equipamentos e por instalações, mas também pela prática e pela técnica laboratorial. Isso tem que ser muito importante. Não adianta você ter o melhor EPI e o melhor laboratório se você não faz um bom uso desses materiais. Então, os EPIs são os equipamentos de contenção primária, ou barreiras de contenção primária, que eles reduzem ou eliminam a exposição em nível individual. Existem os equipamentos de contenção secundária,
que estão mais relacionados ao que é coletivo e às instalações do laboratório. Os EPCs também são equipamentos... Boa noite, Misael. Os EPCs também são equipamentos de grande importância nesse processo, mas, diferentemente dos equipamentos de proteção individual, eles são utilizados coletivamente. Eles podem ser compartilhados entre os outros usuários daquele mesmo espaço. E os EPIs, eles não podem ser compartilhados, por mais que eles sejam reutilizáveis. Então, existem EPIs que são descartáveis e existem EPIs que são reutilizáveis. Por exemplo, o jaleco, ele é reutilizável. Um jaleco desse aqui, desse material aqui, ele é reutilizável. Por quê? Porque você pode higienizar e lavar de novo. Mas isso não quer dizer que ele seja um equipamento de proteção coletiva, onde qualquer pessoa pode utilizar esse jaleco. Não. Cada pessoa tem o seu jaleco. Por isso que vocês, por exemplo, tem uma aula prática hoje. Não me lembrei de trazer o jaleco. Aí eu saio de sala em sala, procurando alguém que possa me emprestar o jaleco, atrapalhando a aula de vários professores diferentes. Ou então, esqueci de vir com um tênis, que isso é muito comum. Vim de chinelo e tem aula. Então, o que é que eu faço? Eu saio atrás de tênis. A pessoa vai, troca o tênis comigo e fica com a chinela. Então, esses equipamentos são equipamentos de proteção individual. Através do compartilhamento desses equipamentos, vocês podem adquirir uma contaminação cruzada, né? Então, a gente não indica que vocês utilizem esses tipos de ferramentas. Se organizem antes de vir para a aula. Vejam só, qual é a norma regulamentadora que nos explica como é que a gente tem que utilizar os EPIs e que nos explica também qual é o papel do empregado e do empregador nesse processo. É a NR6, principalmente. A NR6 ela está muito focada nos EPIs, que vai explicar que os EPIs são de uso pessoal, cada profissional tem o seu, então o empregador ele tem que comprar EPI suficiente para todo mundo e ele não pode forçar você a utilizar o mesmo EPI do seu colega. Por exemplo, comprar só uma máscara de uso reutilizável e exigir que todos usem a mesma máscara. Não pode. Mas a gente sabe que isso acontece. Então, o papel de vocês é ter acesso a essa informação para reivindicar os direitos de vocês. E ter muito cuidado de que vocês estão expostos, se vocês ficarem usando sempre o mesmo EPI, né? As mesmas pessoas utilizando o mesmo EPI, só fazendo vamos dizer assim, um rodízio daquele EPI. Então, a instituição é obrigada a fornecer e é obrigada ali, vamos dizer assim, lhe ensinar a utilizar aquele EPI, a como conservar aquele EPI, a como vedar o seu rosto, por exemplo, a como utilizar da melhor forma. Porque caso isso não seja feito, você tem direitos trabalhistas que lhe protegem, você pode entrar com uma ação na justiça contra aquela empresa porque ela não lhe deu o que era necessário para executar a sua tarefa. Então, outra coisa que eles têm que fazer, que é obrigado, é substituir aqueles EPIs que estão danificados. Então, você também não é obrigado a utilizar um EPI que já não funciona mais, que o filtro já não funciona, que está rasgado, que está quebrado, que está... Enfim, que não está mais em bom estado. Você precisa solicitar outro. Então, na faculdade, eu entrei na faculdade vai fazer 4 anos, algo do tipo. Aí, claro que o meu primeiro jaleco, que não é esse que eu estou utilizando, né, o outro, que eu amo o meu primeiro jaleco, ele está todo esgarçado. Então, qual é o meu papel? Solicitar do RH um jaleco para eu trabalhar, porque esses jalecos que a gente usa, que são de material inflamável, a gente só usa para dar aula. A gente não deve utilizar para ir para o laboratório, porque a gente próprio toca fogo, né? Existem jalecos específicos, 100% algodão para isso. Então, quando ele rasga, ou quando eu não tenho mais, enfim, botão, quando ele está todo lascado, aí eu vou lá no RH e solicito, e eles prontamente, ou eles dão logo, porque eles têm o estoque, ou eles mandam confeccionar, e aí depois eu vou lá e pego. Sem nenhum problema, certo? Quais são os equipamentos que eu vou falar aqui com vocês hoje, pessoal? Vou falar sobre luvas, jaleco, ou avental, né? Muitas literaturas chamam avental.
Óculos de segurança e escudo facial, que hoje está na moda, né? Mas sempre existiu e sempre foi utilizado. O que eu amo dessa época, né? Amo, entre aspas, é que ela deu bastante visibilidade à área de biossegurança, que era bastante invisível, porque as pessoas nunca ligaram para biossegurança, e ela também deu bastante visibilidade aos profissionais que trabalham na parte de diagnóstico molecular, os biomédicos, os biotecnologistas. Então, eu gostei porque teve essa projeção, principalmente aqui em Mossoró. Muitos alunos que saíram da biomedicina agora dizem que, então, se eles quisessem trabalhar 24 horas, eles conseguiam trabalhar 24 horas por dia, porque tem trabalho para fazer esses diagnósticos. Então, deu uma visibilidade maior para esses EPIs e para essas atividades que necessitam, principalmente as máscaras e os respiradores, que vocês vão ver aí as diferenças. Também a gente vai falar de gorro ou touca descartável e propé, dentre outros equipamentos de proteção coletiva que a gente vai falar também. Então, vejam só. As luvas. Luva é um pouco óbvio, né? Qual é a função da luva? Não vou nem perguntar aqui, porque vocês sabem que a função da luva é proteger as mãos e o seu uso é obrigatório em ambiente de assistência à saúde, em laboratório, e também em laboratórios químicos ou que exerçam outros tipos de risco. Por exemplo, em laboratórios de reprodução humana assistida, você vai ter freezers a menos 80, você vai ter freezers muito frios, então você vai precisar de luvas para manipular aquele material, nitrogênio líquido, enfim, porque senão você pode machucar a sua mão, que é muito, muito frio. Ou se você for manusear um autoclave, você vai precisar de uma luva específica para manusear equipamentos muito, muito quentes, temperaturas extremas. Então, além disso, existem também as luvas que são específicas para materiais com corrente elétrica. As luvas protegem, portanto, não somente, como o pessoal pensa, da luz do procedimento que você utiliza para, enfim, fazer uma análise com material biológico. Existem vários tipos de luvas e cada material vai nortear qual é o trabalho que você vai realizar utilizando aquela luva. Então, eu tenho uma perguntinha para vocês. Por que as luvas são importantes no contato com agentes de risco biológico? O que vocês acham? Because the gloves prevent us. Falando inglês, viu? Acho raro. Eu não ouvi. Eu vou trocar o fone, peraí. Deixa eu botar meu fone para ver se eu escuto direito, porque eu não escutei. Pronto, acho que agora vai dar certo. Alguém responda, eu não sei. Como é? Enquanto Sobral se arruma, alguém quer responder? Mas é porque... Tá me ouvindo? Agora sim. É porque a luz nos previne do contato direto com agente biológico. Nos previne, minhas mãos. Mas ela não impede que, por exemplo, se ele estiver na luva e eu tocar outra coisa, né? Ela só previne, acho que com uma questão individual mesmo, direto. E até com o mau uso de regar, por exemplo, eu posso infectar, assim, não vai fazer. Mas você acha que o uso de luva acaba protegendo o paciente de alguma forma? Não. Alguém discorda? Alguém concorda? Eu acho que não. Depende, professora, depende. Eu ia dizer que depende, porque se a luva estiver limpinha, as minhas mãos estiverem limpinhas, e quando eu estou calçando lá a luva, aí eu toquei no paciente, eu atendi ele de qualquer forma, ok. Mas se eu já tiver com aquela luva há um tempo, durante o dia, etc., e eu vou atender aquela pessoa, ela pode estar infectada e eu colocar ela em risco. Faz sentido. E em relação
A microbiota das mãos. A gente tem alguma coisa a falar sobre isso? Vou chamar o nome de vocês, hein? Nayara, maravilhosa. Eu concordo com o Sobral. Concordo Sim. totalmente com o Sobral, Luiz. Mas vamos dizer assim, você chegou no seu laboratóriozinho, aí já, Nayara, você vai ter que me ajudar a fazer uma coleta ali, porque tem um bebê, isso você trabalha no hospital, certo? Porque tem um bebê que tá com, a gente tá precisando fazer uma coleta no bebezinho, que ele tá com muita febre, a gente tem que fazer um exame, tem que ver o que é que tem no sangue desse menino, pra gente ver o que é que tá acontecendo. Aí lá vai Nayara fazer a coleta com um bebezinho de 5 dias de nascido. Abre nem o olho direito ainda, né? Mas enfim. Então, quais as implicações de você fazer essa coleta sem luvas? Para ele, para você não. Para ele. Eu acho que com o manuseio das coisas, eu vou usar minhas mãos sem luvas, manuseando outras coisas. E, de início, o bebê, ele está formando as suas imunidades, né? Ou seja, eu com minhas mãos infectadas, chego nele, passo para ele, pode prejudicar, com certeza prejudica a vida dele. E eu acho que se a gente usar a luva limpinha, esterilizadazinha, aí protege, né? Uhum. Então, a gente chega à conclusão aqui... Aí a senhora falou sobre a microbiota das mãos. Isso. Se eu pegasse esse bebê, por exemplo, sem as luvas, não é isso? Isso. Isso é um risco, porque na microbiota, justamente como bactérias normais da minha pele, etc. Que se eu não utilizar as luvas, vai colocar ele em risco também. Então, a gente tem que ter muito claro esse papel das luvas, que é uma via de mão dupla. De mão dupla. O que acontece? Tanto a gente se protege de derramamentos de materiais, enfim, quanto a gente protege o outro da nossa própria microbiota. Porque, pasmem, aqueles relatórios que eu mostrei para vocês na primeira aula, lembrem que as bacteremias e as sepses eram causadas por micro-organismos habitantes das nossas mãos, Staphylococcus aureus, micro-organismos que estão na nossa pele o tempo todo. Então, esses micro-organismos habitantes da flora normal, eles podem ser bastante perigosos às pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade imunológica, de imunossupressão, pessoas muito jovens, pessoas muito idosas. Então, a luva ela serve para nos proteger e para proteger o outro. E aí eu tenho uma pergunta para Matheus. A pior das professoras é aquela que chama as pessoas pelo nome e faz uma pergunta, né? Mas, enfim, é só para vocês participarem um pouquinho. Matheus, você acha que as luvas de procedimento, essas luvas que a gente utiliza lá no laboratório para assistir aula, elas nos protegem de agentes mecânicos perfurocortantes? Justifique sua resposta. Eita! Parece que alguém não está na aula. Parece que Matheus vai levar a falta. Gente, alguém Parece manda um que Matheus zap vai levar pra a ele. falta. Pegou um abridor de link. Luiz, e para usar esse tipo de equipamento perfurante, vai ter que mudar a luva nesse caso? Seria isso? Não sei. Eu creio que Será? Eu creio que Vamos lá, Eduardo. Vamos pensar comigo. Vou jogar para você agora. Já que Matheus não recebeu, eu vou jogar para você. Vamos dizer que você vai fazer um procedimento, vai aplicar aí alguma coisa em alguém. Não sei, estou jogando aqui. Ou você vai coletar, não interessa. E aí você pensa, se eu utilizar essas luvas, eu não estou protegido de perfurocortantes, porque essa luva é muito fininha. Aí você vai utilizar uma luva mais grossa, como aquelas luvas que a gente pega para higienizar, aquelas luvas amarelinhas. No momento que você está manuseando, você acaba, sem querer, perdendo a sensibilidade das mãos e machucando
o paciente, porque você não consegue sentir direito aquele ambiente, porque como a luva é muito grossa, você perdeu a sensibilidade das mãos. E aí? Aí você me pegou agora, viu? Aí eu te peguei. É complicado. E aí? É complicado. A sensibilidade também é muito complicado para você machucar o paciente. Mas também estaria me protegendo, né? Caraca, velho, agora você me pegou. Então, é isso, gente. Quando a gente usa uma luva dessa de procedimento, a gente tem a falsa ilusão de que a gente está super protegido, inclusive desses materiais perfurocortantes. Mas quando a gente usa uma luva dessa, a gente está protegido principalmente de derramamentos, de contato direto com mucosa, com fluidos. Porém, a gente não está protegido de materiais perfurocortantes. Então, tem que ter muito cuidado com o manuseio desses materiais, porque vocês só estão protegidos de uma integridade da pele muito, vamos dizer assim, delicada. Vocês não estão protegidos de choques mecânicos fortes. Então, é bom pensar nisso antes de fazer o procedimento. Então, aqui, no segmento do slide, eu trago... Pode falar, Irlanda. Materiais perfurocortantes. Seria o quê? Uma agulha? Agulha, bisturi. Todos esses materiais que você venha a utilizar que possam perfurar sua pele ou cortar a sua pele. Inclusive uma vidraria, alguma coisa mais sensível que você venha a utilizar. Sim. Então, ó, vejam só. Por que as luvas são importantes? Elas servem de barreira de proteção das mãos em contato com sangue, fluido corpóreo, pele não íntegra e mucosa. Então, se você chegar a entrar em contato com um paciente que está com uma ferida, alguma coisa, então, também protege você. Reduzem o risco de exposição a sangue a fresco, e o sangue a fresco é um dos elementos que mais oferecem risco a vocês, que são profissionais da saúde que trabalham muito à frente das amostras biológicas, mais do que outros profissionais até. Reduzem as possibilidades de contaminação do paciente pelo profissional e da sua equipe que envolvam o contato com o colo. E agora o ventilador tá pegando demais, viu? O ventilador. Deixa eu mudar aqui. Parece que tá no deserto do Saara. Vocês têm que me avisar, que eu não escuto não, viu? Quando tem esse probleminha aí. Pronto. Agora ficou top. Mas se ficar com muito calor, pode voltar. Não, eu botei aqui atrás, aí tem um ventinho aqui. Professores, se você quiser ter esse jaleco pela graça do Senhor, a gente não vai tirar ninguém, não. Porque... E era bom colocar o crachá, viu, também? O crachá é muito importante. coitado, um jaleco em casa. Tire isso, meu povo. Mas vai dar certo. Eu vim de jaleco hoje, porque estamos falando de EPI, entendeu? Tem que fazer igual a Vinícius, né? Eu tinha uma palhaçada para fazer aqui, que eu ia botar um fundo de um laboratório, mas aí eu não consegui. Fica para ser nos próximos capítulos. Um filtro que eu baixei. Eu vou cobrar, viu? Travou foi meu computador, pois cobre. Viu? Eu consegui em outras turmas, aí quando vim na de vocês não consegui. Sexta-feira nem o computador mais ajuda. Mas, enfim, previne a contaminação com mucosas durante o procedimento. Então, é como se fosse uma barreira de pele extra. Mas ele não vai lhe ajudar. Caso você se fure aí, que nem essa pobre criatura que furou o biquinho do dedo aí, a polpa digital com um perfuro cortante. Então, veja que não vai lhe proteger disso. Tem que ter muito cuidado, porque o EPI sozinho, ele não oferece tanta segurança para perfuro cortante. Quem é que vai oferecer a segurança? Você, com a sua habilidade e a sua técnica de manipulação desses materiais. Quando acontece isso, qual é o primeiro procedimento que vai ter? Se eu me furar, alguma coisa assim. Pronto. A primeira coisa que você vai fazer, dependendo do que você está fazendo, é manter a calma, retirar a sua luva e tentar higienizar o local com água corrente. No máximo. Ou um sabão com clorexidina, uma coisa bem simples.
Depois você vai notificar o serviço onde você trabalha de que você sofreu um acidente, quais foram as condições desse acidente, e aí, dependendo de que tipo de acidente, porque uma coisa é você se furar com uma agulha que você acabou de tirar da embalagem, ela está esterilizada, você sem querer se furou. Isso é uma realidade. Outra realidade é você coletou o material do paciente, aquela agulha está contaminada e aí você se furou. Então, dependendo das realidades, eles vão ou não lhe encaminhar para o centro de infectologia de referência da sua cidade. Chega lá, eles vão fazer outras perguntas para saber como foi, e aí pode ser ou não que você já comece a fazer uma profilaxia antirretroviral, antiviral, tanto para hepatite quanto para HIV. Mas e se eu souber que o paciente não tem nenhuma doença infecciosa, hepatite, HIV, qualquer coisa? Pronto. Eu tenho que tomar todo esse protocolo? É esse tipo de investigação que vai ser feito. Vai ser feito como foi o acidente em si, qual é a sorologia do paciente, se você tem isso catalogado no hospital ou no laboratório, faz-se testes com ele, faz-se testes com você, e aí, dependendo desses resultados e da janela imunológica relacionada a esses casos, aí faz a terapia. Em muitas vezes, essa profilaxia antiviral não é necessária, já porque tem todo um histórico do paciente. Mas, por exemplo, se você não tem histórico do paciente, ou se você tentou pedir para ele voltar para fazer uma sorologia, ele não quis, ele se negou, ou se você se furou com um rejeito, você não sabe de onde vem aquela agulha, por onde ela passou. Aí tem que se tomar medidas profiláticas. Mas se você já tem o histórico do paciente, não tem nenhuma probabilidade muito grande, então não é indicado a profilaxia antimicrobiana logo, não. Luiz, uma Mas pergunta. o principal... Não sei se a senhora comentou, mas se eu tiver um corte na mão, eu posso fazer eu com essa luva? Se você tiver corte na mão, você o quê? Um corte na mão, não que seja tão fundo. E eu trabalho com banco de sangue. E mexo com todo tipo de, né? Digamos que eu tiver com corte, eu vou usar essa luva fina? Sim. Você vai proteger com um curativo e você usa essa luva fininha em cima. Luiz, eu tenho uma dúvida. Pergunta. Acho um pouquinho besta, mas tipo assim, se eu entrar em contato com sangue contaminado, tipo aqui no meu braço, só aqui, isso me traz riscos de eu ser infectado? Depende do tipo de micro-organismo que esteja naquela amostra. Mas se você sofreu um derramamento na pele íntegra, que você lavou logo, você precisa notificar. Geralmente quem cuida disso é a CCIH do ambiente, ou até a CIPA, ou o chefe do laboratório, e ele vai lhe orientar. Geralmente, se for só na pele íntegra, e não oferece, você não tem nenhum arranhão, você logo lavou. Então, a desinfecção que você fizer primária, que é lavar com sabão, passar álcool, já vai ser o suficiente. Agora, tem outros micro-organismos que não só virais, porque os vírus são muito fáceis da gente aniquilar quando eles estão fora do corpo, né? O negócio é quando a gente coloca eles para dentro da gente. Mas outros micro-organismos que tenham a capacidade de viver mais nos pelinhos, nos poros, até bactérias, então pode ser que isso seja mais perigoso do que um vírus. Mas você pode se contaminar, sim. Agora, a probabilidade é muito, 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 muito baixa. Muito, muito baixa mesmo. Pronto, eu perguntei isso porque eu imaginei a pele como uma barreira física mesmo. Sim, a pele é uma barreira muito importante, e principalmente é a primeira linha, né? Vocês estão pagando o MAD agora, vocês estão vendo... É MAD, né? Que vocês estão pagando já agora? pagamos. Vocês já pagaram? Não é mais no P3? Não, é no P2. Ah, tá. Pronto. Vocês pagaram MAD, vocês sabem que a pele é a barreira principal, né? O órgão que a gente tem de barreira principal para isso. Então, não tem muito risco, não. A gente vai ver uma aula só sobre acidentes e condutas. Aí, nessa aula, eu vou dar vários exemplos
de acidentes, e a gente vai discutir por que é feito dessa forma, por que não é feito dessa forma. Porque tem gente que, se cair uma gota de sangue aqui na mão, já enlouquece. Meu Deus, estou com AIDS. Não é assim, gente. Primeiro que não é esse preconceito, né? Dependendo da carga viral daquela pessoa, mesmo que ela seja HIV positivo, se ela estiver fazendo tratamento direitinho, a carga viral dele é baixíssima, a probabilidade dele de contaminar é muito baixa, muito, muito baixa mesmo. Mas tem gente que, Ave Maria, caiu uma gota de sangue, morto. Não é assim. E aí a gente vai ver com mais detalhes. Mas, gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem me interromper, certo? Eu vou voltar aqui para as luvas. Então, depois que a gente falou daquelas luvas mais simples, na verdade, a gente vai começar a falar sobre os tipos de luva, depois eu vou falar sobre luvas de procedimento. As luvas... Peraí que tem um muriçoca aqui. As luvas, elas promovem, né? Uma resistência à penetração de patógenos sanguíneos e de líquidos, em geral. Resistências a cortes e abrasões, dependendo do tipo de luva e do material de luva. Algumas são eficientes, outras não. E precisa ter um desenho ergonômico que promova, em você que está utilizando, conforto e promova texturas para que você consiga ter uma ação antiderrapante ou não, que lhe ajude a ter melhor sensibilidade. Então, os tipos que eu vou falar hoje para vocês. Luvas de procedimento, que são aquelas descartáveis. Luvas de borracha, que são as antiderrapantes. Luvas resistentes a extremos de temperatura, como muito frio ou muito quente. E luvas para manuseio de produtos químicos. Vamos começar com as luvas de procedimento. As luvas de procedimento são aquelas luvas padrão, descartáveis. São feitas de látex ou de vinil. As de látex são mais comuns. As de vinil vêm aí para ser como se fosse uma alternativa às de látex, principalmente a quem tem alergia ao látex. São utilizados principalmente nos trabalhos que envolvem contatos com a amostra biológica, principalmente amostras a fresco, para o atendimento de usuários. Então, quando a gente vai fazer um atendimento com uma pessoa, independente de como a gente vai entrar em contato com ela, já é bom usar luvas, mesmo que a gente não vá retirar nenhuma amostra dela. E para procedimentos de diagnóstico que não requeram luvas estéreis, porque a gente sabe que desse tipo de luva, existem luvas que são estéreis, que vem num pacotinho único, não sei se vocês já viram, vem uma duplinha de luvas num pacotinho esterilizado, e existe um procedimento para colocar essas luvas para não contaminar. E aquelas luvas que a gente compra na caixinha não são estéreis. Geralmente as luvas estéreis são as luvas cirúrgicas, né, utilizadas para procedimentos em que o paciente está sob risco aí de uma infecção, porque ele está muito suscetível, ele está com o organismo todo aberto. E essas luvas, óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito, são descartadas após o experimento, porque tem gente que utiliza a luva e termina, bota aqui no bolso, né? Então não deve se fazer isso. Como está mostrado aqui na figura, essa luva ela precisa ser calçada e ela precisa ser ajustada no tamanho. Perceba que o tamanho está certinho com o tamanho da mão dessa pessoa, nem muito arrochada, nem muito folgada. Então, quando você for comprar suas luvas, elas têm que ser adequadas ao tamanho. Se vocês forem trabalhar num ambiente público, isso vai ser um pouco mais difícil. Mas lembre-se que primeiro você, né? Antes você. Então, se você puder comprar a sua luva que seja adequada para o seu tamanho e que seja compatível nessa questão de toxicidade e alergia, é bom. Outra coisa muito importante, na hora de calçar as luvas, colocar elas sempre acima do punho. Não sei se vocês estão vendo meu cursor. Estão ou não? Então não, né? Tá certo. É porque faz tempo que eu estou aqui rodando a luva, agora que eu me lembrei que vocês nem estão vendo isso, mas tudo bem. Essa partezinha aqui, que é o punho, ele precisa estar coberto com a luva. E aí tem gente que vai dizer, mas professora, o meu jaleco não tem punho. Aí eu vou dizer, então seu jaleco está inadequado para o seu trabalho. Você vai ter que comprar um jalequinho com punho, tá?
porque é muito importante ter essa proteção. Quando a gente coloca a luva e coloca ela em cima do punho, você protege todo o seu braço. Não fica partes abertas. Se eu utilizo um jaleco aberto assim, a luva está protegendo a parte da mão, o punho fica desprotegido e pode cair material aqui, entrar no meu braço, fazer como o Sobral explicou. Entrou material no meu braço, por quê? Porque eu não estava com esse ajuste aqui. Então, é muito importante levar em consideração isso na hora de comprar o jaleco. Outro tipo de luva é aquela luva mais grossa, de borracha, antiderrapante, que ela é utilizada principalmente para manipular resíduos e para lavagem de material. Então, quando vocês estiverem lá no laboratóriozinho de vocês que precisar pegar os materiais que estão ali na caixinha de Scarpax, ou levar umas vidrarias de um canto para outro, é legal que vocês utilizem, certo? E como é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma luva de procedimento embaixo e vou colocar essa luva em cima, certo? E tem que ver se essa luva, pessoal, ela está sendo utilizada da forma correta, se ela está sendo higienizada da forma correta. Toda vez que ela for utilizada, ela precisa ser higienizada com hipoclorito de sódio, tem que ser lavada com detergente. Porque se não fizer isso, como essas luvas elas não têm esse poder de transpiração tão grande, dentro delas, com o suor das pessoas, colocando a mão dentro, vai ficar úmido e pode haver o crescimento de fungos. Então, tem que ter bastante cuidado. Sempre colocar a luva de procedimento dentro e depois colocar essa por cima, porque aí você se protege, certo? Lembrando que, da mesma forma, coloca a luva de procedimento, coloca o punho em cima do punho do jaleco e coloca isso aqui, porque aí você fica todo protegido, você não entra em contato com aquele material contaminado. E aí, como é que você vai fazer a higienização? Primeiro, a limpeza, coloca ela de molho, num recipiente com solução detergente, deixa por 10 minutos. Pega um becker lá, um balde, todo laboratório tem balde, querendo ou não, né? Bota lá num balde, num recipiente, deixa por 10 minutinhos, lava com escovinha, porque tem muita gente que utiliza essas luvas para manusear o material que sai da autoclave, quando a gente faz o ciclo sujo, que sai aquela catinga de meio de cultura podre. Então, a gente pega essas luvas, bota e vai tirar as vidrarias que podem ser reutilizadas e tudo. Então, sempre utilizar, depois dar uma lavadinha com a escova e desinfectar. Hipoclorito de sódio a 0,1% por 30 minutinhos. Aí depois a luva fica limpinha, a gente põe para secar e está pronta para reutilizar. Ela sempre precisa ser higienizada. A gente não pode ficar utilizando elas ad eterno e simplesmente não prestar atenção na integridade dela dentro e fora. Outras luvas que são bem interessantes, não sei se vocês já viram, são as luvas para alta e baixa temperatura. Para alta temperatura, a gente tem essas luvas de Kevlar. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem entende de carro, de pneu de carro, DuPont, essa marca, luva de Kevlar, é uma marca da DuPont, que produz borracha, pneu aí, que ela resiste à temperatura de até 250 graus Celsius e resiste também a algumas abrasões, alguns, enfim, choques mecânicos. Aí você vai me dizer, mas professora, no laboratório vai ter um equipamento de 250 graus Celsius? Aí eu pergunto para vocês. Vou jogar a pergunta novamente para alguém aqui. Deixa eu ver se o Matheus voltou, porque se ele tiver voltado, vou perguntar a ele que planeta ele estava. Matheus. Não tem Matheus aqui, felizmente. Vou perguntar para outra pessoa, vou perguntar para a Misael, que está próximo do Matheus, né? A MM. E aí, Misael, o que é que você acha? Pode repetir a pergunta novamente, professora? Não sabe mais nem qual é a pergunta, né? Que vai ser repetir para ressaltar. Então, a pergunta é, tem essa luva aí, dessa temperatura, que aguenta até 250 graus Celsius. Tem algum equipamento em laboratório que chega a essa temperatura? Ela é realmente necessária para o ambiente de laboratório? Eu acho que é necessária, no caso. Mas para quê?
pensando. Sim, aí eu já não sei, né? Que eu acho que é necessário, eu acho. Para quê? Não sabemos, mas estamos aqui para aprender, né, Zé? Porque também eu pensei, porque algumas substâncias que a gente, no semestre passado, a gente colocava elas, no caso, na autoclave, só que, se eu não me engano, quando a gente ia tirar, não, realmente, para autoclave, a gente tinha umas luvinhas, porque era quente. Só não sei se é 200 graus, mas Uhum. Mas seria já serviria, por exemplo, para trabalhar manuseando autoclave. A isso. autoclave chega mais ou menos a quantos graus? Você lembra? Vou chutar em Vou 550. chutar 550 graus 120 Celsius? graus, não? Pô, explodiu o Chutei mundo, né? alto. Chutou alto, 120? né? 120, mais precisamente 121 graus Celsius. É um pouco acima da temperatura de ebulição da água, né? Porque a gente aplica uma pressãozinha de 1 atm, aí ela sobe um pouquinho, né? Que se a gente não tivesse pressão, a água ia só evaporar e pronto. Então, já é uma temperatura muito alta. Existe outro equipamento, pessoal. Agora eu vou deixar a Misael descansar, porque agora ele ficou nervosa. Vou Obrigado. perguntar a outra pessoa. Daniele. Conte sua história, Daniele. Você trabalhou, vocês já passaram por vários laboratórios lá na faculdade, né? Se vocês já passaram nada, então vocês já passaram de anatomia, de química, de micro. Você viu algum laboratório que tem um equipamento também que seja quente? A gente produziu os meios de cultura. Dá para ouvir não, Daniele. Tá bem ruim, Daniele. Aguarde, eu amei. Enquanto isso, alguém chuta outro equipamento? Thalita. Oi, professora. Você lembra de algum outro equipamento? Um equipamento que não necessariamente esteja dentro do laboratório de micro? A gente passou pelo de anatomia e pelo de micro, o de química. Uhum. No laboratório de química, tem algum que seja bem quente? Tô pensando. Professora, Oi, Dani, pode falar. ouvir agora? Agora tô. Pronto. Semestre passado, quando a gente pagou o MADE, a gente fez produzir os meios de cultura. Aí eu não lembro o nome do equipamento, mas a gente colocava lá e acredito que tinha uma temperatura bem alta, mas assim, eu não sei o nome. Era aquele. Provavelmente era autoclave. Né? Não, bico de bicho, sei lá. O bico de Buss. Bico de Bussen. Se enquadra? Boa observação. Bico de Bussen. Ele tá assim, a chama acesa, né? Uou! Mas assim, quando a gente tá... gente. Tem os bichos lá, quando aquele a gente negócio. Tá utilizando... Olha, a estufa. A estufa de secagem e esterilização. Não, a estufa de crescimento bacteriológico, ela não vai chegar nessa temperatura, senão, né, o micro-organismo morre. Mas a estufa de secagem e esterilização, ela chega a temperaturas muito, muito altas. Algumas chegam, inclusive, a 200 graus Celsius ou mais. 171 graus Celsius, uma coisa bem louca, 175. Então, esses equipamentos, sim. E aí a pergunta vem, bico de Bussen, eu preciso, né, já que é uma chama acesa, viva, tem toda a questão de o bico de Bussen ele já ser um material para impedir que você se contamine, porque ele forma um halo de inibição por aquele calor ao redor da chama, para que você não se contamine. E geralmente, quando você está mexendo no bico de Bussen, você está mexendo com colônia, você está mexendo com material contaminante. E se você utilizar uma luva dessa, você vai perder a sensibilidade. E nesse momento, você vai precisar da sensibilidade da coordenação motora fina. Então, não é ideal você utilizar esse material.
perto do bico de Rússia. Mas foi uma excelente pergunta. Tem forja nesses laboratórios? Não sei se tem. Nem eu. Outra coisa muito importante, saindo do calor, vamos para o frio, né? Luvas térmicas de nylon, utilizadas para trabalhar com temperaturas de até menos 35 graus Celsius. Temperaturas muito, muito frias. Isso a gente utiliza quando a gente está falando sobre freezers. Tem muitos laboratórios que têm geladeiras, que têm freezers, que armazenam o material dentro desses freezers. Muitas culturas, elas podem ser refrigeradas. Os antibióticos, eles são guardados em ambientes refrigerados. Então, para retirar, às vezes você precisa retirar muitas caixas, e aí você fica pegando e fica machucando a mão. Eu já mexi em um freezer a menos 80 para limpar lá, e era tão, tão, tão frio que grudava a minha pele. E ficou, tipo, arrancando os pontinhos dos meus dedos, né? Porque eu estava fazendo, claro, sem luva. Porque todo tipo de experiência errada em laboratório eu já realizei, né? Então, eu tenho uma propriedade para falar aqui com vocês de como não fazer. E aí eu estava... Como é, Daniele? Que ironia, né? Que ironia, não é mesmo? Mas são as coisas da vida, não é? Um dia você sofre acidentes, no outro dia você está dando aula de biossegurança. Já vi muitos acidentes e já passei, né? Inclusive, já passei um acidente com material quente. Eu já me queimei no autoclave, com o vapor da autoclave. Porque eu estava sem luva, eu estava sem jaleco e eu estava, se não me engano, eu não estava com tênis, ou eu estava só com o tênis. Era a única coisa que me protegeu. Porque eu fui abrir, depois de fazer depois de deixar esquentar, e já fui tirar o meio de cultura. Só que eu não deixei o vapor da autoclave sair. Eu abri e já enfiei a mão. E o vapor quente da autoclave a 121 graus Celsius queimou a minha mão. Tá. Bem na hora. Aí eu soltei o vidro. A sorte é que ele não quebrou. Mas aí tive que ir no hospital, chorando. Estava sozinha no laboratório. Teve que ir um técnico de outro laboratório vir. Então foi bem trash. Coisas que acontecem, não é? E assim, só sofre acidente de trabalho quem trabalha. Quem não trabalha não sofre. Então, quem trabalha vai sofrer acidente. A diferença é que você pode sofrer um acidente mais ou menos grave, dependendo da sua conduta. Outra coisa muito importante, pessoal, é a gente ter noção dessas luvas para manuseio de produtos químicos. Vocês sabiam que existem luvas que são compatíveis ou incompatíveis a diferentes tipos de produtos químicos? Então, dependendo de qual laboratório que vocês vão trabalhar e de qual reagentes que vocês vão utilizar, vocês precisam ler naquelas luvas se elas têm algum nível de compatibilidade ou incompatibilidade a algum reagente, certo? Então, por exemplo, luva de látex nitrílico não é recomendado para ser utilizado com reagentes com base em acetona ou que sejam só acetona, porque elas são reagentes. Vocês sabem que as luvas, elas são produzidas por compostos, que são compostos químicos também, biocompostos. Então, esses compostos, eles podem reagir com a luva e podem rasgar a luva, formar poros, enfim, uma série de problemas. Então, é bastante importante que vocês observem. Aqui eu tenho um exemplo de luva de látex, luva de neoprene, luva de PVC e luva de látex nitrílico. Existem outros tipos de luvas também. Nesse capítulo que eu trouxe para vocês, tem algumas especificações que vocês podem usar, certo? Não vou adentrar muito nisso, não, porque é mais para consulta. Como calçar as luvas? Então, até na pergunta que acho que foi Eduardo que fez, não me lembro exatamente. Para calçar as luvas, a gente precisa higienizar as mãos e secar as mãos. Então, fizeram a pergunta, professora, lava a mão antes ou depois de usar a luva? Antes e depois. Antes de usar as luvas, a gente já lava a mão, passa como é o nome, meu Deus do céu? Papelzinho toalha, que não seja reciclado, e faz a higienização com a solução de álcool a 70%.
Verifica a presença de furos na luva. Se tiver com algum ferimento na mão ou no dedo, canto de unha, alguma coisa assim, cobre com um curativo. Se tiver adornos, retire esse adorno, inclusive antes de lavar as mãos, e calça essas luvas devagar, ajustando dedinho por dedinho. E lembrar que sempre fica em cima do punho. E não se deve trabalhar com luvas, óbvio, né? Cada luva vai se adequar ao tipo de... Sem luvas, na verdade, desculpa. Não se deve trabalhar sem luvas. Cada luva deve ser escolhida de acordo com o tipo de trabalho que você vai utilizar. Outra coisa muito importante é o jaleco ou o avental. Tanto o jaleco quanto os aventais, que são aventais descartáveis, que eu vou falar para vocês, eles são um tipo de investimento que deve ser utilizado apenas dentro da área técnica. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que pega o jaleco, veste e vai para a área não técnica do hospital ou do laboratório. Não necessariamente ir para refeitório, ambientes de descanso, mas também outros tipos de áreas não técnicas, como corredores, enfim, ficar passeando de jaleco. Não pode. Jaleco ele deve ser utilizado dentro do ambiente laboratorial e somente, ou ambiente de assistência à saúde, né? Que não seja só laboratório. Esse jaleco ele protege a pele e as roupas nas diversas atividades que ele vai executar, e ele tem contato com ele previne o contato com superfícies, objetos e equipamentos que podem estar potencialmente contaminados. Então, olha as características de um bom jaleco. Primeiro, precisa de ser em tecido de algodão não inflamável. Esse aqui que eu estou não é de algodão, então não posso utilizar ele no ambiente laboratorial. Outra coisa, ele precisa de um fechamento frontal. O ideal é que seja com botões de pressão, certo? Ou que seja também com... Gente, pois então façam esse relato lá na atividade de que um colega... É mentira, mulher. Eu não ia para a cantina de jaleco, não. Agora Sobral ia para o Ipanema de jaleco, para chegar lá dentro da doutor. Ele entrava no ônibus de jaleco. Para proteger do frio, né, Sobral? Sim, né? Mas eu não usava, não. É tudo mentira. Não, gente, eu sei que vocês nunca fizeram nada de errado na vida de vocês. Porque, claramente, vocês são uma turma de excelência. Então, sei que isso aqui não aconteceu na vida de vocês. Outra coisa, ele tem que estar fechado, gente. Por que o óvulo precisa ser dito? Porque tem gente que chega no jaleco, no laboratório, não fecha o jaleco. Gente, o jaleco, para ele proteger, ele precisa estar completamente fechado. E o ideal é que sejam jalecos com um botãozinho de pressão. Por quê? Porque se tiver um incêndio, você tira bem ligeiro, que nem um super-homem, né? Porque se for aquele de botãozinho, que tem a casinha de botão, aí tem mais problema, que você vai perder tempo abrindo, pode ser que você... Como é, Irlan? Tem aquele de velcro. Tem os de velcro também. Alguns de velcro não são indicados porque eles meio que perdem a aderência, né, com o tempo. Eles são mais fáceis de se deteriorar, aquele de velcro, mas também pode ser. Também não se... A Ceni vende os jalecos de velcro, viu? Mas pode ser utilizado. Agora, tipo, se perder aquela capacidadezinha do velcro juntar um no outro, aí você tem que comprar outro jaleco. É isso que eu tô dizendo. Ele tem uma vida útil menor, mas não quer dizer que ele esteja errado. Da costureira, para quem é pobre, acho que pode. Pode trocar só o velcro, exatamente, pode trocar o velcro. Olha aí. É isso que eu tô dizendo. Aquele velcro vai ser um pouco menos... vai ter um pouco menos de vida útil. Outra coisa, pessoal, tem que se levar em consideração a gola do jaleco. Tem que ser gola alta, uma fechadurazinha até o pescoço, principalmente vocês que trabalham com material biológico. Então, tem que ser aquela golazinha padre. É a melhor que tem para vocês.
Manga longa, óbvio. Com punho, óbvio. E abaixo do joelho, óbvio. Porque tem gente que vai com uns jalequinhos bem curtinhos, que eu nunca entendi qual é a funcionalidade daquele jaleco. Uma professora minha já sofreu um acidente porque estava sem jaleco. Ela estava fazendo uma solução que ela não se tocou, que era uma solução exotérmica, muito forte. Ela estava fazendo uma solução lá, mexendo, e uma solução de um volume muito grande, de uma vidraria bem grande. E aí ela precisou transferir essa vidraria para outra parte da bancada, afastar um pouquinho. No que ela tirou e suspendeu, que doeu a mão dela, qual foi o primeiro reflexo? Soltar. No que ela soltou, bateu na bancada, quebrou, e era uma solução ácida. E aí o ácido caiu todo no corpo dela e ela estava sem jaleco. Aí foi que ela teve que fazer? Tirar a roupa no laboratório. Então foi um constrangimento, porque ela começou a gritar, se desesperou, a professora, que era coordenadora do laboratório, chegou desesperada e ela não sabia o que fazer. Aí começou a tirar roupa, como ela sujou tudo na blusa e na calça, ela tirou a blusa e a calça, ficou só de sutiã e calcinha no laboratório. Então, tem que ter bastante cuidado, tem que usar o jaleco fechado, pessoal. Porque eu já vi gente sujando a roupa, vamos dizer que é um dos riscos menores possíveis, porque estava com o jaleco aberto. Estava com o jaleco aberto, aí estava trabalhando com água sanitária e, sujou a roupa de graça, porque estava de jaleco. Então, isso é o mínimo que pode acontecer com vocês, tá bom? Comprem bem os jalequinhos de vocês. Cuidados com o jaleco. Precisa lavar o jaleco contaminado. Como eu falei para vocês, é importante, se você leva o jaleco para casa, se você não está trabalhando ainda, né? Mas se você é daquelas pessoas que precisa estar transitando com o jaleco de casa para o trabalho ou da faculdade para o trabalho, é importante que você coloque seu jaleco separado das suas coisas, o seu pertence, porque o jaleco, ele é podre, ele é totalmente contaminado. Então, compre uma bolsinha para colocar esse jaleco. Se tiver a possibilidade do seu laboratório ter sacos de esterilização autoclaváveis, você autoclava o jaleco antes de sair para lavar. Então, você pega o seu jalequinho, bota dentro do saco autoclavado, autoclava ele, quando chegar em casa, bota na soluçãozinha de hipoclorito de sódio e depois lava na máquina, certo? Não leva o jaleco para lavar em casa, caso você trabalhe numa empresa e que o jaleco fique lá. Porque tem algumas empresas em que os uniformes, os jalecos ficam na empresa e a empresa se responsabiliza de ficar lavando. Você não leva aquele jaleco para casa. Mas no caso de vocês vão ter que levar. Então tem que ter todo esse cuidado. E óbvio, não é permitido utilizar jalecos em ambientes que não deve se utilizar jaleco como elevador, copa, refeitório, toalete. Gente, pessoas indo pro banheiro de jaleco, eu acho o auge. Então, só se você estiver transportando material e tudo, tipo assim, que você precisa se proteger, mas passeando, não deve. Outro interessante é esse avental descartável. Não sei se vocês já viram. Ele é um aventalzinho que você compra ele, vem um pacotinho com 100 e você utiliza em cima do pijama. Ele como se fosse pijaminha cirúrgico, né? Alguns laboratórios assumem esse jaleco descartável para entrar na área de trabalho. Então, se você tiver acesso, você utiliza. Só que ele não tem aquela proteção tão, vamos dizer assim, em termos de gramatura, tão eficiente em relação aos jalecos que são de tecido. Mas pode ser utilizado sim, principalmente se você ficar trocando com frequência. Isso vai depender aí do laboratório que vocês trabalham. É sempre importante mostrar, porque existem outros tipos de equipamentos de proteção individual. E existem também aventais impermeáveis, que é aquele avental parecido com o avental do lavar-louça, né? Geralmente é utilizado quando a gente está lavando vidraria, alguma coisa. Pode ser que vocês tenham esse trabalho em algum momento da vida de vocês. Então, é importante utilizar. Uso o jaleco e uso o avental impermeável em cima. Temos também os óculos de segurança e escudos faciais. Esses óculos de segurança são feitos de material que
ao mesmo tempo é rígido, mas também ele é leve para você conseguir utilizar. Temos aí a diferença do óculos e do escudo. Perceba que esse óculos, geralmente, ele tem essa proteção na frente e lateral. E se for um material, dependendo do tipo de produto que você vai utilizar, se for produto químico, se for produto biológico, você vai ter que ter algumas precauções para que os gases não danifiquem aquele material, não deixem embaçado, que você consiga higienizar ele depois, não tem que ser um material higienizável. Então, ele é utilizado principalmente para proteger os olhos, claro, e para proteger também o rosto de determinadas funções que você vai utilizar, principalmente atividades que geram salpicos, respingos e aerossóis. Principalmente quando a gente está trabalhando aí com autoclave, não, com centrífuga, né? É muito importante sempre utilizar, porque nunca se sabe se você vai balancear a centrífuga direitinho, não é? Quando ela começa a fazer um barulho estranho, você já fica assim, meu pai amado. Vocês vão passar por isso, e aí vocês me dizem. Existem outros materiais mais específicos que são utilizados para proteção especial. Esse escudo facial aí, ele protege contra a luz UV. Por quê? Porque na biologia molecular, vocês estão pagando biologia molecular agora, não é isso? E sim. Vocês vão se deparar aí... Biologia molecular. Já pagaram também? Já sim, com a hermética. Arrasou. Então, vocês já sabem que quando a gente está analisando o gel de eletroforese, quando ele já está prontinho, quando a gente tem a utilização do transiluminador, ele é um transiluminador UV, né? Então, aquela luz UV, ela é muito prejudicial aos nossos olhos. Se a gente quer analisar o gel com cuidado, a gente precisa ou analisar ele num software, né, acoplado a um computador, ou se for aquele transiluminador mais pebalzinho, a gente precisa de uma máscara. De uma máscara não, de um escudo facial como esse. Porque queima a retina, ela é UV. Então, é muito perigosa. Fora outros perigos da radiação, né? Então, é importante também utilizar esses escudos, caso a gente tenha um contato mais direto. Sobre máscaras e respiradores, que é algo que está super em voga agora. É importante lembrar que o sistema respiratório, dentre todos os que a gente vai estudar aqui, que a gente já falou aí sobre pele, a gente já falou sobre olhos, mas o sistema respiratório é a principal via de penetração de contaminantes no organismo, sendo esses contaminantes bióticos ou abióticos, sejam esses contaminantes micro-organismos ou sejam contaminantes de ordem química, ou até poeiras, neblinas, fumos, enfim, outros tipos de materiais. Então, aqui eu vou mostrar alguns tipos de máscara e a gente vai analisar aí a utilização dessas máscaras. Cada máscara tem uma capacidade de filtração diferente. Se a gente tem uma máscara de algodão ou de tecido, ela tem uma capacidade de filtração diferente de uma máscara que utilize um filtro com fibra de vidro, por exemplo, de papel, de espuma. Tudo isso vai modificar. A máscara cirúrgica, aquela mais fininha, né? Elas são projetadas para prevenir a contaminação do ambiente ou da amostra de partículas grandes, emitidas pelo técnico ou pelo usuário do sistema, como saliva, muco, perdigotos, que, quando a gente está falando, a gente emite, né? Também para prevenir que essas partículas atinjam as pessoas no momento do atendimento. Então, é uma máscara mais grosseira, que não tem uma filtração muito eficiente para alguns patógenos menores, mas para perdigotos, para coisas maiores, ela é suficiente, tá, pessoal? Porém, tanto para patógenos menores, quanto para produtos químicos, que são facilmente aspirados, que estão na forma de gás ou poeiras muito finas, a gente pode utilizar os respiradores,
que não são máscaras comuns, são dispositivos com sistemas de filtro, que aí ajudam a gente não se contaminar com tanta facilidade, principalmente em relação a aerossóis e manipulação de substâncias químicas de alto teor de evaporação, ou substâncias em forma de pó, como quimioterápicos, que vocês podem chegar a manipular em algum momento da vida de vocês. Então, tem a diferença entre as máscaras e aquelas que têm acoplado algum tipo de filtro. E aí tem alguns aspectos a considerar quando você vai escolher a máscara que você vai utilizar. Hoje, por incrível que pareça, a doença infecciosa que mais mata, dentre as causas mortes relacionadas a doenças fisiológicas ou infecciosas, é a tuberculose. Então, o Mycobacterium tuberculosis, ele já desenvolveu uma série de resistências farmacológicas e hoje é o que se tem bastante medo dessas doenças que são transmitidas por aerossóis, por gotículas. Então, quando a gente trabalha em área hospitalar, é importante utilizar sempre essas máscaras. Outra coisa, como eu falei para vocês, é para impedir o nosso contato com respingos e aerossóis, que são muito comuns. Outra coisa é a manipulação de quimioterápicos. A gente está manipulando quimioterápicos e está sentindo o cheiro desses quimioterápicos. Geralmente, quando a gente sente cheiro das coisas, é porque aquelas partículas estão em contato com o nosso nariz, estão lá nos receptores, aí para a gente conseguir sentir o cheiro. Então, a gente está em contato com aquilo ali. E elas podem ter um fator deletério bioacumulativo, esses quimioterápicos, porque nós não estamos doentes, né? Uma coisa interessante que tem nesse capítulo é que ele já fala sobre a síndrome respiratória aguda grave. E esse livro, ele não foi publicado agora, ele foi publicado há um tempo já. Então, falava-se dessa síndrome respiratória aguda grave e falava-se que era uma patologia emergente e que deveria se utilizar a N95 para impedir a contaminação. Isso para pessoas que trabalham no ambiente de assistência à saúde. Então, é bem importante essa parte do capítulo. Outra coisa que tem que levar em consideração é a eficiência desse filtro. Para que serve esse filtro? Eu vi uma postagem de uma ex-aluna minha dizendo assim, filtro para quem máscara para quem trabalha com tinta, máscara para quem trabalha com gesso, máscara para quem trabalha com não sei o quê, máscara para quem trabalha com um vírus mortal, aí a máscara cirúrgica. É diferente, porque aquelas máscaras mais elaboradas, elas levam em consideração aquele material específico. A constituição de um produto biológico é diferente da constituição de um material químico, uma neblina, um fumo. Então, tem que levar em consideração isso. Não pode falar só assim como se fosse senso comum, como se o que a gente está utilizando hoje fosse totalmente ineficiente, porque não é. Deve-se levar em consideração a atividade que está sendo realizada, claro, né? A vedação, porque não adianta a gente colocar uma máscara dessa com respirador e ficar um buraco aqui aparecendo, né? Não ficar vedadinha, toda arrumadinha, e o tempo de uso, porque eles têm uma vida útil, dependendo de como você guarda, de como você higieniza isso, eles têm uma vida útil mais rápida ou mais longa. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é a questão de pelos faciais. Quem é aqui na turma que tem barbas e bigodes e coisas assim, por mais que tenha esse charme, né? A barba, tipo lenhador e tal, algumas pessoas acham lindo. Os pelos faciais, eles impedem o ajuste e a vedação, né, desses respiradores e dessas máscaras. Além disso, podem guardar aí poeiras, resíduos e impedir a higiene completa do rosto. Então, indica-se que não se utilizem barbas, bigodes, costeletas e outros pelos faciais no ambiente de assistência à saúde. Desculpem pessoas que gostam de barbas. Então, quando vocês forem trabalhar, é importante que vocês tirem da mesma forma que as meninas vão cortar as unhas. Aqui é só mostrando para vocês que existem algumas alternativas, como essa máscarazinha para
barba, mas é basicamente para não cair o pelo em cima das coisas. Elas não têm uma proteção muito eficiente, principalmente se for uma barba longa. Então, é um paliativo que não sei se vale a pena. Acho que é melhor tirar a barba mesmo. Sei que tem gente que sonha em ter barba, que faz altos tratamentos, mas infelizmente a profissão de vocês pede que retire. Aqui, como a gente está falando muito sobre Covid-19, eu trouxe, porque vocês podiam me perguntar, quais são os níveis de eficiência desses tipos de máscara que estão sendo utilizados. Então, veja só, aqui a gente tem a máscara de muito alto, né? De muita alta eficiência, de muita baixa eficiência. As máscaras de muito alta eficiência são as máscaras N95, máscaras cirúrgicas, o filtro de papel e de malha com 100% algodão de 3 camadas. Porque tem gente que usa máscarazinha 100% algodão, só que tem só uma camadinha. Então, é importante que tenha 3 camadas. Então, ótimo. Alta, malha de 100% algodão, 2 camadas. Tricoline 97% de algodão, 2 camadas. E pano multiuso, 3 camadas. Moderado, também tem malha, tricoline e TNT, gramatura 40, 3 camadas. E as anteriores, só uma camada. Então, é moderada a proteção, né? Baixo, pano multiuso, 1 camada, TNT, gramatura 40, 2 camadas, e máscara de confeiteiro, e muito baixa, TNT, gramatura 40. Aquelas máscaras de TNT que você vê até a pessoa, assim, a boca da pessoa bem direitinho, aquilo ali não serve quase nada, gente. A proteção é muito baixa. E a probabilidade de contágio por perdigotos está muito relacionada à forma como a gente usa e não somente ao material. Então, perceba que se ninguém utilizar máscara, a probabilidade de contágio é muito alta. Se a pessoa que não está doente utilizar a máscara, a probabilidade ainda é alta se a pessoa que está doente não utilizar. Se apenas a pessoa que está doente utilizar, a probabilidade é média. E se ambas utilizarem, a probabilidade é média. Então, tem que ter bastante cuidado com isso, porque muita gente não se toca de que, mesmo estando doente, ou mesmo já tendo tido a doença, a gente ainda não conhece esse vírus tão bem para dizer que não é possível uma reinfecção. E também, às vezes, as pessoas são assintomáticas e ficam passando isso para as outras pessoas. Vocês sabem como descartar essas máscaras de forma segura, pessoal? Tá? Aqui tem um informativozinho. Retirar a máscara sem tocar pela parte de trás, dobrar, jogar no lixo e prontamente higienizar as mãos. Eu trouxe mais a título de informação, porque eu acho que é bastante importante a gente saber disso. Alguém aqui já ouviu falar em Propé? Essas sapatilhazinhas? É como se fosse um gorrinho de pé. A gente utiliza quando a gente vai para áreas, geralmente estéreis do hospital, assim. Estéreis, entre aspas, porque nada é completamente estéril, mas áreas que precisem do máximo de limpeza possível. Então, a gente coloca esse Propé em cima do sapato fechado e vai. O que não pode acontecer é você pegar uma sandália de dedo e botar um Propé desse e achar que está abafando. Não. Isso aí é mais para o ambiente não contaminar-se com você e não você deixar de se contaminar. Então, o sapato fechado ainda é uma medida necessária, certo? Agora vamos passar para os equipamentos de proteção coletiva, porque a gente já viu a maioria dos equipamentos de proteção individual. E aí a gente tem uma grande lista de equipamentos de proteção coletiva que devem estar instalados em locais bem sinalizados e de fácil acesso e todos os trabalhadores podem utilizar. Todos os que eu falei até agora, pessoal, cada um tem que ter o seu. Os que eu falar a partir de agora podem ser utilizados coletivamente. Então, a gente tem auxiliares de pipetagem. Por que, professora? Porque tem gente que quer pipetar com a boca. Então, os pipetadores são considerados equipamentos de proteção coletiva. Aí a gente tem os modelos mais simples, como a pera, até modelos mais sofisticados, como esse que parece uma pistolinha, que ele é digital, que você diz os ml, ele já suga, então
É maravilhoso. Outra coisa são as alças descartáveis, que também são consideradas equipamentos de proteção coletiva. São feitas de plástico estéril e evitam a formação de aerossóis. Dispensam as flombagens. Podem ser utilizados em cabines de segurança biológica. A cabine de segurança não precisa vir acoplada a um bico de bushing, porque esse bico de bushing pode desviar a coluna de ar do fluxo laminar e acabar com a esterilidade daquela cabine. E depois do uso, elas são descartadas em uma caixa de resíduo infectante, né? No lixeiro infectante. Dispensadores automáticos também são considerados equipamentos de segurança, principalmente para quem trabalha com reagentes químicos. Essa parte aqui, esse anteparozinho que protege da radiação UV no microscópio de fluorescência, isso é algo bem específico, talvez vocês não trabalhem com isso, mas se trabalharem, isso é um equipamento de proteção coletiva. O chuveiro de emergência e lava-óleos também é muito importante. E existem 2 modelos de lava-óleos. Existe esse lava-óleos aqui de baixo, esse verdinho, que tem tipo um pratinho embaixo, que é uma ejeçãozinha, você clica, ele sai um jato no seu olho. E existe esse na forma de piceta. Vai depender do que o seu laboratório traz. Esse de piceta ele é mais prático, né, que você faz... Mas é prático também o outro, que você aperta o botãozinho e ele sai o jato na sua cara. É importante ficar testando esses chuveiros de lava-óleos com frequência, para saber se está funcionando, se está passando água, tudo bem direitinho, para que a gente não tenha problemas quando a gente tiver uma emergência e precisar utilizar. Capela de exaustão. Gente, isso é muito importante. Prestem atenção nessa parte da aula, porque vai cair na prova, vocês vão errar e depois vocês vão dizer que eu não avisei. Se liga aí. Existe uma diferença em cabine de segurança química e cabine de segurança biológica. As capelas de exaustão são as capelas de segurança química, são as cabines de segurança química. Elas devem ser utilizadas única e exclusivamente para o manuseio de materiais químicos, de reações químicas, manipulação de materiais químicos, que é totalmente diferente do uso dessas cabines de segurança biológica. Então, essa capela de exaustão, ela protege o profissional de inalação de vapores e gases e de alguma reação que possa ser explosiva, né? Se você estiver dentro da capela de exaustão, se houver um acidente com aqueles materiais, você está mais protegido do que se você estivesse numa bancada. Então, sempre que possível, se vocês forem trabalhar com material químico, utilizar. O que é que esse equipamento faz? Ele tem um exaustor que pega esse ar contaminado que está dentro, volatilizado, que é tóxico, e bota para fora do ambiente de laboratório. E alguns deles têm um filtro que, antes de colocar para fora, filtra esse produto químico volátil que está sendo manuseado, certo? Essa é uma realidade. A outra realidade é a cabine de segurança biológica, certo? As cabines de segurança biológica, elas têm um filtro de alta eficiência e servem para manusear produtos de origem biológica, bactérias, fluidos, fungos, culturas, tudo de origem biológica. Então, você não vai utilizar reagentes dentro da cabine de segurança biológica, reagentes voláteis, como se fosse uma capela de exaustão. Não vai funcionar, até porque o filtro EPA, que fica em cima da cabine de segurança biológica, ele é muito sensível. Ele é muito delicado. Então, você não pode utilizar reagentes muito abrasivos. O que é o filtro EPA? É um filtro de alta eficiência. Esse filtro de alta eficiência consegue filtrar o ar e consegue permitir que aquele ambiente onde você está manuseando o material seja asséptico, tanto para você quanto para a amostra. E dependendo do nível de biossegurança, a gente tem classes de equipamentos diferentes. Vou mostrar aqui um tipo de classe, que é a classe 2 de insuflamento, que tem um filtro EPA, e que tem esse vidro
que protege o operador, que você pode baixar, que você pode levantar. Tem um limite para você levantar, senão você perde o fluxo laminar. Então, percebam aqui, pessoal. Como é que vocês vão utilizar? Vocês vão colocar todo o seu material aqui dentro. Vocês já utilizaram a cabine de segurança lá no laboratório? Alguém já utilizou? Acho que não, essa daí ainda não. Pronto, a pessoa se senta aqui, ó, na frente. Você dispõe todo o seu material aqui dentro. Antes de utilizar, passa álcool 70, liga a luz UV, porque dentro tem uma luzinha UV para desinfectar, né, o ambiente. Essa cabine é aquela que fica em uma sala sozinho, né? É sim. Eu sei. Aí você se senta, dispõe seus materiais aqui. Acho engraçado que a internet dela cai, mas a internet de Russas, que é uma selva, não cai. Estranho. Meu amigo, a internet aqui é muito boa. Não é em Moeiro, não, que nem a internet chegou. Amigo, Eduardo. Eduardo aí. Oi, amiga. Tá gravando, viu? A internet de Russas é boa, não cai. Como é, amiga? Eu defendi você, eu disse, tá vendo, Misael? Você falou, mas a internet de Russas não caiu. Tá vendo, Misael? Tá vendo, Misael? Internet tá afetando a namorada. No máximo. É o quê, mano? Se fosse um limoeiro, caía, né? Gaiato. E o Matheus, mano, nem assistindo ela tava, Gaiato. Gente, silêncio, por favor, que a professora chega. Com licença, com licença. Matheus já levou. Assim, é porque não prestei atenção não, nessa hora. O Matheus é Gaiato, viu? Tava ocupado, mexendo nas... Tudo dele é estendendo as roupas. Pior que é verdade, viu? É fato, amiga, é fato. Seca na luz lunar, né? Eu só queria dizer que eu estou ouvindo tudo. Eu só queria dizer que Matheus levou falta, porque não estava na hora que eu chamei. Então, assim, lutem com isso. Tô brincando, viu, Matheus? Você não levou falta, não, mas... Se liga. É sério, professor? Se liga aí. Suaram aqui, viu, Luiz? Gelou! Não, gente, não vou botar falta em vocês, não. Mas assim, né? É importante que vocês participem da aula, porque senão como é que eu vou provar que vocês estavam aqui? Já é difícil provar que vocês estão aqui quando vocês estão lá de corpo presente, né? Só se passando assim, morrendo. Imagina assim, virtualmente. Então, voltando, né? Que parte eu parei? Na parte do álcool, tá dizendo que higienizava com álcool. Vixe Maria, como faz tempo? Faz, uns 5 minutinhos, eu acho. Pois vamos voltar aqui. Vejam só. Ai, meu Deus, eu falei tanta coisa.
Mas vamos lá. Deixa eu voltar a gravar. Não, ainda está gravando, graças a Deus. Então, vejam só. Antes de utilizar, a gente higieniza com álcool a 70%, dispõe todo o nosso material, bota uma cadeirinha ali e se senta. Você não vai mexer nisso em pé, certo? Se senta ali, tudo certinho. E aí, você vai fazer a manipulação do seu material. Dentro dessa cabine tem um fluxo de ar, por isso que se chama também cabine de fluxo laminar. Esse fluxo de ar, ele vai ficar permitindo que nenhum contaminante passe do laboratório para a sua amostra e que nenhum contaminante de dentro da cabine daquela amostra passe para você. Então, protege a sua amostra e protege você. Antes de você realizar o procedimento de limpar, você vai limpar, né, com álcool a 70, vai ligar a luz UV, porque dentro dela tem uma luz UV, por 15 minutos, para matar qualquer vestígio de micro-organismo aí que você não tenha conseguido eliminar com o álcool a 70%. Aí, beleza. Começa a utilizar tudo certinho. Terminou? Passa álcool 70 e bota o UV de novo e aí desliga. Existem modelos diferentes, dependendo do tipo de material que você vai utilizar. Existem as cabines de segurança mais simples, como essa que vocês estão vendo, e existem as cabines de segurança mais sofisticadas, que são para os níveis de biossegurança mais elevados. E eu vou falar com detalhes para vocês na próxima aula, que a gente vai falar sobre níveis de biossegurança, que vai ser a aula que antecede a prova. Não é isso? É sim, porque próxima semana não tem prova, na outra é que tem prova, né? Então, vamos liberar a baderna. Veja só, essa mais simples, de classe 2A1, a gente tem 70% do ar recirculado através de filtro EPA e 30% do ar exaurido para o ambiente interno. Então, o que é que acontece? 70% do ar é recirculado e 30% do ar, ele volta para o laboratório. Filtrado, mas ele volta para o laboratório. Quais são as implicações? Existem alguns micro-organismos que a gente não pode fazer isso, porque são micro-organismos de altíssima periculosidade. Então, num laboratório de biossegurança mais elevado, a gente não pode utilizar essa cabine, porque parte do ar volta para o laboratório, esse ar pode vir contaminado. A de tipo A2, esses 30% vão para o ambiente externo. E da classe 2 tipo B, 100% do ar é exaurido para o ambiente externo. E tem a classe 3, que ela tem um acoplamento aí com luvas para mexer com animais infectados. Isso aí eu vou falar com mais detalhes no próximo encontro, que a gente vai ver uns babados bem específicos dos tipos de nível de biossegurança, do 1 ao 4. E era isso. Fazer que nem Pablo Vittar, Pablo Saci. E aí, tá aqui para vocês as sugestões de leitura. Capítulo 2 desse livro, Biossegurança aplicada a laboratórios e serviços de saúde, e o Manual de Biossegurança. Os dois tem lá na biblioteca da Facem. Professora, eu moro em outra cidade, eu não vou na biblioteca da Facem. Então, aí, solicitem no meu e-mail para eu mandar para vocês esse capítulo que eu já digitalizei, tá? Ele é bem bom para vocês. Melhor mesmo pelo e-mail, viu? Que na biblioteca da Facine só serve para levar a multa, viu? Com todo respeito, Facine RN. Só ganha multa quem esquece de entregar o livro. Tipo eu. Então, gente, boa noite. Tenham um excelente fim de semana. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito bom. Me sigam nas redes sociais. Alô, alô, Matheus. E na próxima vez, deixe para Não tá na aula, mas... Tô aqui. Deixe para estender a sua roupa depois ou antes. Pior que sempre ele da estende, aula, viu, professor? Matheus? Por favor, Matheus, deixa eu te ajudar. Tem uma Me ajuda a ajudar, Matheus. Eduardo, você prendeu os dois? Gente, outra coisa muito importante, coloca aí o presente no chat, senão eu não vou poder quantificar a presença de vocês. Meu Que pai. Daniele, ela saiu agora, professora. Mas você viu, né? Que Ela saiu? Foi, ela saiu agora.
Pois bota aí, Daniele presente. Mas bota o nome dela na lista, né? Professora, Oi. o Instagram é qual? Presente. Matheus. Tô de olho em você, Matheus. Meu Instagram é professora Luísa Helena. Pronto, viu? Eu coloquei lá, Dani E presente. até o Insta profissional é, professora? É claro, porque você E sabe, lança né? até seguidor.